Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para ajudar a impulsionar esse conteúdo. E hoje comigo novamente, Dr. Marcos Fernandes. Muito bem-vindo, Marcos. Eu que agradeço, parabenizo você pelo programa e agradeço o convite. Muito obrigada. Chamei o Dr. Marcos para a gente falar de um assunto meio desagradável, mas muito necessário, que é uma dor da maioria das pessoas que tem como um animalzinho em casa, que é tutor de animalzinho, que é a hora da despedida. E também da dor do animalzinho, que eu já acompanhei animais que perdem seus tutores, também é bem complicado. E como o Dr. Marcos, ele é psicanalista, faz constelação animal e em pessoas, medicina germânica. Então, eu vi como uma pessoa ideal de abranger esse assunto em vários aspectos, né, Marcos? Foi uma pauta muito inteligente da sua parte, porque as pessoas, de fato, elas sofrem muito. É uma dor visceral a perda de um animal, né? A gente não compara dor de filho, de perda de filho, de marido, de esposa, com de animal. Mas uma coisa é certa, é tão intensa quanto. Eu não sei falar de filho ou não, mas que é um elemento da família que está indo embora, é. E a gente pode comparar o filho porque nós tutelamos. Sim. O A gente tem animal, uma a gente maternagem, cuida né? dele. Então, o animal não deve estar no lugar do filho, mas na posição de filho, sim. Até sistemicamente, porque nós somos maiores, Sim. eles são menores. Nós cuidamos deles, eles não cuidam da gente. Ou pelo menos não deveriam cuidar. Alguns sim, né? Aqueles treinados para guiar deficientes visuais. Tem uns que são... outro dia estava vendo barato, muito legal, que o animal é treinado para identificar quando a pessoa vai ter uma crise convulsiva. E ele já leva travesseiro, água. Nossa, incrível. Aí sim, né? Hipoglicemia. Eles sentem o cheiro antes, Eles né? sentem antes, né? O cheiro, e ao mesmo tempo, deve ter uma percepção extrasensorial, né? Em que eles percebem a pré-crise, né? Sim. De hipoglicêmica ou epilética do paciente. Mas, enfim, perder um animal é muito doloroso. É muito doloroso. A pessoa entra em luto, um luto dura de 3 meses a 2 anos, né? Podendo se prolongar, se a pessoa não ressignifica isso o quanto antes, né? Tem uma coisa interessante que às vezes parece o viúvo ou a viúva. Às vezes a pessoa perde um animal e todo mundo fala, não, pega outro, né? E aí a pessoa fica resguardando o lugar daquele ser que foi embora. É ideal a gente pôr outro, não necessariamente no lugar, mas ocupa um tempo que aquele animalzinho que foi ocupava. Essa pergunta é excelente. Quando morria paciente no consultório, a pessoa fala assim, doutor, devo pegar outro? Eu dizia, não, agora. Uma hora o teu coração vai pedir, mas não é o momento. Agora é o momento de viver esse luto, né? De ressignificar isso, o dia que der, quando der. De mastigar, digerir. Metabolizar e excretar. Não tem jeito. É o caminho, né? Porque se ela pega um animal logo em seguida, ela começa muito na comparação. Puxa, o outro não fazia isso, o outro era quieto, mas o outro tinha 15 anos. Isso que eu falava. Esse é agitado, mas ele tem 6 meses. Ele come tudo, eu podia deixar tudo em casa, lógico, um bebê. E eu estou contando isso lembrando de casos reais que aconteceram inúmeras vezes nesses 32 anos de consultório. Mas 32 anos já deu para passar muita coisa, né? Deu. Não é fácil, né? Porque a gente tem um luto também como médico. Eu ia perguntar isso, porque a gente ouve muito a questão da eutanásia e muitas vezes o tutor, ele deixa na mão do veterinário. Eu vou até onde o veterinário fala, olha, agora não tem jeito, a gente vai ter que... Que custo é esse para o veterinário? Que também é afeiçoado, que muitas vezes cuidou daquele animal a vida inteira, do animal. O custo é uma síndrome de burnout, quando isso acontece de forma progressiva, associada a outros fatores, síndromes depressivas, síndromes ansiosas, alcoolismo, e infelizmente termina com suicídio muitas vezes. Gente, ó o tamanho. E isso não é falado, isso não é olhado, Marcos. Somos a profissão que mais mata.
38,2 para cada 100 mil trabalhadores, dados da Inglaterra de 8, 10 anos atrás. Eu tô passada, eu Os tô cursos de passada. veterinária, né? No meu doutorado na USP, eu fiquei lá 2 anos e meio, 4 tentativas dos alunos, uma consumada. Então, a gente se mata muito, a gente se estressa muito, e eu atribuo, eu e alguns autores, a eutanásia como um principal fator. Porque a gente acha que separa o CPF do CNPJ, o físico do jurídico. Isso não existe. Não. Quando a gente tira o avental para ir para casa após uma eutanásia, a gente não reconfigura o cérebro. A gente é a mesma pessoa que chega em casa e vai lidar com a mulher, com o filho, vindo de um dia difícil, de um animal que a gente tratou anos e que nós tivemos que optar por essa eutanásia. Nossa, é incrível, né? Porque a energia, por exemplo, chega uma cachorrinha prenha que está com dificuldade de parir, é toda aquela alegria, nossa, conseguimos salvar os filhotes, salvar a cachorrinha. E o contrário também é verdade, né? Deve ser uma sensação bem complexa de você tirar a vida de um animal que você salvou muitas vezes, né? Sem dúvida. Eu comparo, meu irmão é médico oncologista, né? Quimioterapeuta. Eu fico imaginando ele tratando um paciente humano com câncer. Vamos dar um exemplo, um linfoma. Ele trata 2 anos da pessoa, a pessoa melhora, depois a pessoa começa a piorar, aí ele faz a eutanásia na pessoa. Ele que dá a injeção no próprio paciente, que ele lutou 2 anos junto com ela para ajudar. Faz sentido? Eu acho que só se a gente mudar o olhar, né? Falar, olha, isso era para acontecer 2 anos, nós ganhamos 2 anos. Agora a gente vai fazer o que deveria ter feito 2 anos atrás. Tivemos o bônus de 2 anos. Pois é. Mas quem vai ter esse olhar? Né? Então, se é duro para o veterinário, né? Ou seja, o médico, o quanto seria duro para o médico fazer isso? Agora, vamos para o veterinário, é diferente? Não, imagino que não. Imagino que não. O paciente é o mesmo. O paciente que eu estudei para tratar é um cachorro. O paciente que meu irmão estudou para tratar é um ser humano. Qual é a diferença? Houve a mesma dedicação, o mesmo estudo, o mesmo amor. Né? Então, só estou querendo dizer que não é em vão. Os veterinários acham que uma eutanásia é uma coisa assim. O veterinário está super resolvido, está tudo jóia, tranquilo, né? Mas é essa ideia que a maioria tem. Que a formação Que dá. a formação dá. E eu falo pelo público leigo. Eu também tinha assim, que não, tudo bem, eles já são treinados para isso. Não. Porque, na minha opinião pessoal, eu acredito que a eutanásia deveria servir para humanos também, não só para animais. Mas que é muito complexo ainda. Não no sentido assim, não, de se descobrir uma doença. Não, mas você já tentou tudo. A pessoa está num estado. E se ela escolheu, não a família, mas ela escolheu, levar em conta o que ela escolheu. Mas é uma visão muito particular minha. Às vezes, o grande salto de evolução que a pessoa dá é nos últimos segundos da vida dela, nos últimos minutos. Às vezes ela passou uma vida toda fugindo, mas numa situação de UTI, onde não tem mais para onde fugir, num momento pré-morte, ela dá o grande salto de consciência. É o momento que há uma amplitude de consciência da pessoa e ela reconhece o que foi a vida dela, erros e acertos, se é que existem erros, se é que existem acertos. Sim, mas é uma contabilidade do que foi, vai. Pronto, não tem como não ter. Sim. Então, eu entendo a eutanásia errada, inadequada nesse sentido do aprendizado que a vida traz. Talvez se nós eutanasiássemos pessoas, fosse legalizado, Sim. como é na Holanda, alguns países, eu acho que a gente tira a oportunidade que a pessoa tem do grande salto. Nem todo mundo precisa estar na UTI para dar o salto. Sim, aliás, o ideal é que não esteja. Né? Mas para muita gente é o caminho. É um assunto com tantas variáveis que é difícil falar assim, isso é o certo e isso é o errado. Não tem certo nem errado. É individual. É individual. Mas eu ainda defendo a escolha individual das pessoas, né? Pode ser.
Mas tá tudo certo como tá. É. Se a gente não nasceu na Holanda e pode escolher por isso, talvez também aí tenha algum aprendizado. Que quem pode escolher, quem nasce lá, não pode escolher. A grande questão é que o veterinário não é preparado para isso. Isso. Esse é que é o problema. E aí a gente vai para um síndrome do esgotamento físico e mental, que é a síndrome de burnout. O próprio veterinário, no meu olhar, isso aí quem está dizendo sou eu, não é de nenhum autor. Ele já... Mas você é um autor. Sob esse ponto de vista, o veterinário já é um sociopata. Você acha? Não tenho certeza. Eita! Por que ele escolhe lidar com animais e não com pessoas? Eu sempre dei aula em faculdade no primeiro semestre. Então, eu dava aula inaugural, né? Sim, o Oi, pessoal aí, tá pessoal, tudo animadão. bem? E aí, veterinária, né? Quem aqui gosta de animal? Eu. Quem gosta aqui de estudar? Eu. Quem gosta aqui de gente? Teve uma última aula que ele falou assim, eu odeio gente, professor. Eu falei, cara, eu preciso falar com você depois. Espera. Mas você não acha que o pior da veterinária é lidar com o tutor? Não há dúvida, mas a gente quer fugir do tutor o tempo todo. Por isso que a gente escolhe tratar de uma outra espécie. Doce ilusão, achar que você não vai ter contato com o tutor. Mas na nossa inocência, quando a gente opta pela faculdade, então, para mim, o veterinário, o estudante de veterinária já é uma amostra viciada de um indivíduo com características sociopatas. Nossa, isso é muito sério, Marcos. Da mesma forma, as profissões são muito importantes. A pessoa escolhe fazer direito sistemicamente para tratar as injustiças do sistema familiar. A pessoa escolhe medicina para tratar as questões salvar alguém. do transgeracional adoentado. Fazer veterinária tem um simbolismo muito forte no meu olhar. E eu falo isso, inclusive, de mim. Né? Eu entendo os veterinários como eles já têm dificuldades de relacionamento com as pessoas. Inclusive, eu estou falando de mim mesmo. Às vezes eu ouço assim dos veterinários, nossa, se o cachorro viesse com o cartão de crédito e a senha na boca, seria uma profissão do mundo. Né? Mas olha, não vai muito longe. Quem se forma hoje em medicina, qual a especialidade que está mais difícil a adesão dos médicos? Pediatria. Por que não gosta de criança? Não, eles adoram crianças, porque é muito difícil lidar com as mães. E é muito difícil lidar com os tutores. Com os tutores humanos, de humanos também. Muito. Por isso que eles adoecem, os veterinários. Né? E aí está talvez uma das grandes explicações, pelo fato de nós termos as dependências químicas, né? E infelizmente evoluir para o suicídio. Né? Que a gente já tem dificuldade inata. Por isso que a gente escolhe ser veterinário. Eu escolho trabalhar com animais. Eu não quero pessoas. Você não sabe o que a gente ouve na faculdade dos alunos. É que os professores não têm essa preocupação, porque eles não têm uma escuta ativa. Eu sou psicanalista. É isso que eu ia falar, né? Meu olhar é ouvir, né? É ouvir. Então, sabe, na frente do psicanalista, cuidado com o que você fala, tá? Porque... Já está entregando... A gente, eu tô até com medo, que a gente estava conversando antes aqui. Não, você não sabe que eu já saquei, né? Eu vou pedir relatório de coisa que eu tenho que mandar pix pro Marcos. Você não sabe, 3 consultas, né? Não, porque não tem jeito, né? Não tem. Não tem jeito. E aí, os veterinários adoecem, infelizmente, né? E a eutanásia e o luto... Porque a gente sofre um luto. Quando um animal morre, tem um luto do veterinário, né? E outra, nem poderia ser diferente. Se fosse, seria um psicopata, né? A insensibilidade é também uma questão, uma questão, né? Então ele tem que sofrer, né? Mas a gente despreza esse sofrimento. Né? Não considera, não acha importante. Não, é assim mesmo. Foi melhor para ele. A eutanásia é uma atitude humana. Então, são historinhas que você conta para você. Mas é uma coisa que eu penso, Marcos, eu sou doida por bicho. Não fiz veterinária porque eu gosto muito de bicho, eu não dou conta. Eu não dou conta de ver sofrimento assim. Com os meus eu dou conta, mas eu sei que dentro da área
você pega algumas coisas extremas que às vezes fica bem complexo, né? Enfim, e na minha visão, você acompanha o animal. Ele come, ele bebe, ele brinca, ele interage. Às vezes ele fica tão debilitado que eu acho indigno. Indigno você ter um farrapo com dor rastejando pela casa. É verdade, mas às vezes essa situação é o grande aprendizado que você precisa. Ai, Marcos, vamos trocar para um aprendizado mais alegre, porque isso é muito triste ver animal nessa situação. Eu vou contar uma história. Eu não faço eutanásia há 10 anos, né? Hoje eu quase não faço clínica, então não faço atendimento. Mas eu fiz muita eutanásia, das necessárias. Sim. E hoje eu trato o apego. Então, se eu atendo um paciente terminal, eu vou tratar você. Olha, vamos despedir dele através de frases de cura, né? Bert Hellinger, adaptada à família multiespécie, eu digo para o tutor, olha para o animal e fala assim, querido animal, eu tenho muito amor por você, você é muito importante para mim, mas eu libero você desse sofrimento, eu liberto você de mim, eu liberto eu de você. Se você achar que é o momento de ir embora, pode ir. O animal morre. O animal morre. E essas frases estão em que livro teu? Os animais e as constelações familiares numa visão sistêmica. Tá, vocês estão vendo aí na tela que eu coloquei para vocês. Aliás, o livro é muito bonito. Eu fiz, quando eu li, eu fiz algumas frases com os meus. Por mais que eu não chame de filho, que eu tenha uma outra visão, a gente tem um pouco... Sim. É difícil a gente não ter essa projeção em cima deles, um pouco dessa projeção, né? Lógico, até deve ter, né? Porque senão não tem sentido, né? Eu moro lá com a gatinha, a Belinha, né? Às vezes eu me vejo dando tchau quando eu vou sair. Mas como que vai sair sem falar nada? Então assim, tchau Belinha, fica bem. Eu falo, gente, olha o que eu tô fazendo. Quando tá nem aí, que você vai. Aliás, tem que você vai embora mesmo, pra ele ficar com o apartamento só pra ele. Eu não acho que é tal, assim. Quando eu percebo uma mudança muito grande quando eu não estou em casa. Lógico. Quando chega, eles perderam mais pelo, quase não. Quando eu passo assim, tipo sábado e domingo, chego no domingo, eles fazem festa, pulam pela casa, mas meu Deus, quanto tempo faz que não. Mas o luto é duro. Isso, vamos voltar para o luto. É difícil. Como que a gente lida? Primeiro, o humano que teve que falar tchau para o seu animalzinho. Tem frase, tem o olhar, um jeito de olhar diferente que ajude a gente. Não é ficar sem dor, porque a gente vai ter dor, mas tirar aquela intensidade que fica, porque é muito complicado. E se despedindo. Essa acho que é a grande virada de chave. Quando o tutor entende que é o momento dele, de fato, é um final de ciclo, que a vida tem o seu término, que ela é finita, ela é temporal, ela é cíclica, ele entende e ele libera o animal. O animal fica sofrendo muito por apego, no meu olhar, tanto do tutor para com o animal, como do animal para com o tutor. Na verdade, é a quebra da lei da hierarquia feita pelo animal, que tem dó da gente, ele não quer ir embora, mas não tem condições de ficar aqui. Então ele vai ficando, sofrendo, né? Ele se acha maior que a gente. Então quebra da primeira lei, feita por ele. A gente fica trocando, né, isso o tempo inteiro, né, Marcos? A gente fica ciclando isso. Agora, quando morre, Bert Hellinger dizia, né, que uma parte da nossa alma vai embora junto da pessoa que a gente ama. E eu vejo isso nos animais também. Eu vejo pessoas que não se recuperam mais depois da morte do animal. E aí eu tenho que fazer um movimento, que é ela olhar para um representante do animal e dizer, a frase de cura querido animal, tenho muito amor por você. Você foi, mas eu fico. Eu deixo você ir. Eu deixo você ir. Eu fico porque eu tenho minha família, eu tenho minha profissão, eu tenho outros animais para cuidar. Você foi, mas eu fico. E se você foi, você resgata novamente a tua alma, né, que foi em parte embora, por amor a quem você ama. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu vejo pessoas que assim se acabam.
Você está falando isso, eu lembro de algumas pessoas que depois que se despediram, depois que perderam, é que perder parece que você foi no supermercado e esqueceu lá, né? Eu acho ruim essa palavra. Mas depois que o animal faleceu, fala, eu não quero mais outro animal na minha vida, porque a dor da perda foi maior do que todo o ganho de ter convivido com aquele animal. Ficou 20 anos com o cachorro. E foi pior do que a dor de perdê-lo, né? Na verdade, é um conceito inadequado que o ocidental tem da morte, né? Eu acho que isso é um olhar meio ocidental. É um atraso, né? Eu acho que não é um atraso, é uma falta de evolução. Veja os animais sofrem pelo outro, né? Eles sofrem quando eles estão apegados a gente, mas pelos companheiros deles, eles entendem, eles têm essa sabedoria. Eles ficam um tempinho, eu já acompanhei eles têm assim. luto. Eles têm o luto, não é que assim, ai, dane-se, não é isso. Não é eles têm isso. o luto, mas eles se recuperam. Porque eles entendem os finais de ciclo. Interessante isso que você está falando, porque eu já acompanhei animal que convivia com o outro e não ficou tão mal como quando perdeu o tutor. Isso. Porque a relação que ele tinha com o tutor era uma relação desajustada, emaranhada, né, de apego mesmo, né? O animal entende os finais de ciclo da vida. Estamos na primavera, vai acabar em dezembro. Depois vem verão. Sim, Depois vai acabar o verão. Entendeu? É a natureza. Ciclos, né? São os ciclos da vida, né? Está de noite agora. Vai vir o sol amanhã. É simples. A gente que faz, nossa, um drama, né? A gente tem boleto, tem outras coisas que mudam, né? Tiram do natural. Né? Porque o animal é alimentação, carinho, tomar água, brincar. A vida dele é simples, né? É um olhar simples para a vida. Nosso olhar não é simples. Não, a gente é muito complexo. Aí a gente vai para a constelação, né? Consteladora que é também você. O essencial é simples. Bert Hellinger. Tudo que é simples é tão simples que a gente tem muita dificuldade de entender o simples, né? Muito. Porque a gente está acostumado com raciocínios assim, muito cartesianos, lineares. Com muitos mistérios. Meu Deus. Tudo muito enrolado, embuscado. Né? Não. Era o momento dele. Acabou a história dele. E aí, as coisinhas do animal, você reutiliza, o que é mais fácil lidar? Se eu reutilizar em casa, você doar como é que chama? Isso, não, algum ritual. Tem algum ritual que ajude a desconectar? Não. É doar quando sentir no coração que deve retirar a casinha, o cobertor, né, do cachorro. Eu oriento para que leve numa ONG, né? Para que ajude uma ONG, esses animais que vivem nas ruas, Sim. etc. Né? Mas o momento é a pessoa que vai sentir. Não tem uma regra, é individual. Como eu disse, um luto ele dura de 3 meses a 2 anos. Né? Então, cada um vai viver o luto que tem que viver. O que eu percebo é que as pessoas que sofrem muito no luto, elas não estão sofrendo pelo animal, mas estão sofrendo por algum luto que elas não viveram adequadamente. Isso é interessante. Eu vejo muita criança, muito adulto que perde cachorro e se acaba, e aí quando eu vou ver as histórias, a avó morreu e a mãe não permitiu que ela fosse no velório. Ela não viu mais a avó, não se despediu da avó. Ou seja, há um luto ali enrustido, há uma situação mal resolvida. Uma dor somada ali. Né? Então ela não está sofrendo pelo animal, exclusivamente. Né? Mas está sofrendo por outras questões. Né? Às vezes até pela presença que o animal representava de um excluído do sistema familiar. Um aborto, a perda embrionária que a tutora teve, por exemplo. Né? Então, quando a dor é muito grande, em relação ao animal, tem algo atrás disso. Tudo que é muito, tem algo que acontece que a gente não vê. Mas a constelação mostra, né, como que no ponto cego do espelho ela enxergasse o que está obscuro, o que está no inconsciente. Isso aqui é importante, né? O animal ele traz à tona ainda mais uma função dele, né?
vários que a gente tem aí, das benéficas de você ter um animalzinho convivendo com você, ainda é te mostrar o que você não está vendo, representar coisas que estão obscuras na sua vida. Exatamente. Uma vez eu atendi um cachorro que tinha 20 anos e não morria. Não morria, não morria. E a tutora era uma psicóloga, uma mulher inteligente. E o cachorro, problemas vários, não morria, ele não conseguia se desligar. Um dia ela me ligou e falou, Marcos, eu entendi por que ele não desliga. Eu falei, nossa, então me conta. Ela falou, eu vou te contar, eu sou do interior de São Paulo. Eu deixei meus pais muito idosos, e eu não cuidei dos meus pais. E eu vim para São Paulo viver uma vida. Aqui, profissional, casamento e tal. E eu deixei meus irmãos cuidarem dos meus pais até eles morrerem. Eu me sentia muito culpada por isso. Então esse animal representou pais idosos. Sim. Que ela tinha que cuidar, porque assim ela conseguiria dar vazão a algo que ela não resolveu lá atrás. É um resgate. Né? Ela conseguiu resgatar pela culpa dela, porque assim, os pais tinham sido bem cuidados. Ela não estava presente, mas o serviço foi feito, né? Foi feito no consciente, porque o inconsciente dela, muito mal ficou ela quando os pais morreram, né? Então ela projetou no animal idosos que ela deveria cuidar, por isso que ele não falecia. Engraçado que era isso mesmo, porque quando ela entendeu isso, ele foi. E tem animais que ficam num estado que, olha, que não dá para entender como não vai embora. Fica um fiapo de vida, não consegue levantar a cadeira, não consegue comer, não consegue tomar água, não consegue fazer cocô. É o tutor segurando. Gente! Assim acontece com a espécie humana numa UTI, né? Muito comum. A pessoa está lá, às vezes há anos, né? Até um dia que numa visita, o filho, numa amplitude de consciência, fala, pai, eu cuido da mãe. Pode ir. Pai, eu cuido da empresa. 3 horas depois a pessoa morre. Às vezes na saída, né? Não tem aquela coisa da pessoa ficar esperando um neto que vem de longe, um filho que não tinha visto, vem visitar e a pessoa vai embora. Ufa, agora foi. É que pro animal a gente tem essa opção de poder abreviar. Né? Eu lembro, os meus pais tinham uma cachorrinha que 17 anos com eles, uma York, e era super assim, ela brincou até o final, só que ela já estava, o coração estava fraquinho, ela estava com edema. E aí eu falei, olha, a hora que vocês acharem que não dá mais para desligar, eu fico com ela. Eu não quero que ela vá só com a veterinária. E quando a gente fez a eutanásia, acho que ela ia depois de 2 horas. Sim. Mas foi o alívio, porque ela já estava com edema pulmonar. E aí ela foi olhando para minha cara. Você sabe que hoje eu não indico a eutanásia. Eu não sou contra. Em alguns casos tem que fazer sim. Mas no geral, sedação. Só a sedação o animalzinho já vai, né? Sabe por quê? Porque ele desliga do tutor. Olha que interessante. Então, eu faço frases de cura o tempo todo. Já aviso a pessoa, olha, tem linfoma, você não vai dar certo, ele vai falecer. Vamos fazer com que ele sofra o mínimo? Vamos, doutor, então tá bom. Então já vai despedindo, vai conversando, vai, né, cuidando do teu coração e tal, né? Agora, chegou no momento de sofrimento, ceda. Deixa ele ser. A gente não faz isso com as pessoas. Você dá o tutor também, né? Dá os dois. Um no bichinho do tutor. A ideia de sedar o tutor é uma boa, porque desconecta ele do animal. Porque ele que fica ali, não vai, você é mesmo. Dizem que a grande melhora, né, que o paciente tem no pré-morte é para que as pessoas parem de rezar por ele. Né? Então, para de dar energia. Exatamente. Está todo mundo lá, não, vai me mudar, se Deus quiser, não sei o quê, segura. Aí a pessoa melhora, nossa, melhorou, graças a Deus. 2 horas depois ele morre. Isso é retratado pela medicina. Fenomenologia, né? A melhora da morte. Isso. Então, dizem que a melhora da morte tem essa finalidade. Para que as pessoas parem de ficar puxando a pessoa de um ciclo que já acabou. E é hora dela ir. Então, os animais são tão maravilhosos de conviver com a gente que até isso eles mostram pra gente, né? Até isso. Esse livro também foi uma forma assim de terapia para mim. Eu não aguentava mais, né?
ver cachorro pintando unha, alisando pelo, andando na Paulista 40 graus com vestidinho, brinquedinho, colarzinho. O mercado pet fazendo motel de cachorro, boate de cachorro, casamento de cachorro. Sabe, eu acho que a gente perdeu a noção. Sabe aquela coisa do capim tá comendo a vaca? O poste está fazendo xixi no cachorro? Eu acho que a gente está vivendo um Acho que a gente momento está muito doente, é isso, né? a gente está trocando tudo. A gente está doente, né? Sabe, querida, é fácil, ele é um cachorro, você é uma pessoa, estuda biologia, são espécies, comportamentos, atitudes. Né? Você não teve filho, não tem problema nenhum de você não ter tido filho. Aliás, eu recomendo que você não tenha filho mesmo. Né? Porque as pessoas, elas querem o ônus do filho, o bônus do filho, não o ônus do filho. Muitas das pessoas querem filho, elas não querem trabalho. E dá trabalho. E não é, o trabalho não é o de trocar fralda, isso é o de menos. É o emocional. É o quanto emocional que você tem que ter para o teu filho. Sim. E as pessoas hoje, elas não querem. O que não há problema nenhum. O problema é elas não quererem e colocarem o animal para ocupar o vazio quântico para analgesiar a dor delas, do filho que elas não tiveram. Isso é errado. E aí? É disfuncional, né? Então, gente, vamos lá. Eu tô até com medo. Agora que eu tô com medo, ele é horrível. Mas eu vou ler. O doutor Marcos escreve muito bem. É uma leitura. Já falei isso para ele, não é puxação de saco, porque eu podia estar me omitindo se eu não achasse, mas ele escreve, é uma leitura muito gostosa, sabe? Ela é fluida. E depois eu te falo se eu fiquei com medo de ler ou não. Lê de longe. Devagar. Guarda do lado, não, mãe, eu vejo de novo. Esconde esse livro. Ai, Marcos, muito obrigada por mais uma vez. Espero que tenha ficado um pouco leve, porque é um assunto pesado, porque é um assunto muito emocional mesmo, mas que é necessário. É necessário a gente se preparar e olhar para o animalzinho da gente que vai antes, né? Se não for uma tartaruga, que até uma tartaruga vai antes, se não for bem cuidado, mas geralmente eles vão antes. E é uma dor mesmo, é uma dor que a gente precisa se preparar. Quantos lutos, né? Passamos ao longo da vida nos animais. E uma coisa importante que não falamos, normalmente a morte do animal é o primeiro luto do indivíduo. Quando criança. Conta um pouco. Quais os processos de culpa, né? Eu acho que a gente está falando da eutanásia, e a eutanásia, ela deixa, mesmo você optando, o animalzinho já com muita dor, coisa e tal, ainda o tutor fica, nossa, mas eu tenho o coração, toda vez que eu penso, eu não devia de ter eutanasiado. Isso é complicado. Eu já atendi pessoas assim, marmanjo de 2 metros de altura, 50 anos, que de repente estava lá com o cachorro doente, chorando igual criança. E aí eu fui investigar. Há 30 anos atrás, ele eutanasiou um cachorro. A eutanásia forma uma ferida que não fecha. Porque sempre tem essa dúvida, puxa vida, será que eu fiz o certo? Será que era o momento? É tudo neurose. Claro, era o momento, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas o homem, na nossa sociedade judaico-cristã, a gente nasce culpado nessa terra. Não é? Jesus morreu por quê? Por tua causa, sabia? Por mim não. Tava lá. Segundo a igreja. Cadê o papel assinado? Se não tiver assinado, eu não respondo. Sibeli, a nossa sociedade é um inferno. Você tem culpa por tudo. Por tudo, Marcos. Né? O próprio sistema faz com que você se sinta culpado por tudo. Né? A própria religião. Se você faz demais, você faz demais. Se você faz de menos, é porque você fez de menos. Você devia. Você não acha que você devia? É muito, muito mesmo. E a eutanásia não entra nesse pacote, né? Aliás, entra gostoso nesse pacote, porque é muito forte, né? É muito forte. A hora que você dá o papel para o tutor assinar, ali eu vi a pessoa tremer. Muitas vezes a pessoa, não, eu quero fazer porque está sofrendo. Bom, então tudo bem, por uma questão legal, a senhora precisa assinar esse documento. A responsabilidade é sua, não minha como médico. Não poderia, né? É porque o animal é seu. Né? Cabe a você decidir. Eu faço o procedimento. Né? Então é isso. O luto está aí, a pauta foi muito interessante.
cabe muita reflexão, né? Não tem certo nem errado. Não tem certo nem errado. Não tem. E cada situação ela é individual, né, Marcos? Não tem uma tabela assim, olha, até tanto tempo, até tanto de dor, até tanto. Não, é uma coisa de sentir, né? Sentir. 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 E o contrário, Marcos, que eu participava de uma ONG, participo de outro modo, mas participava pessoalmente da Catland, que é uma casa de acolhimento de gatinhos. E eu lembro de já ter recebido gatinhos lá que eles não conseguiram salvar. Chegou, os tutores morreram, alguns aconteceu com abandonado também, mas esses que eu lembro eram dois lindinhos, acho que era birmanês, lindos dois. Simplesmente eles se prostraram, deitaram, não comeram, não interagiram e morreram. As meninas ficaram desesperadas, que todo mundo tentou de tudo, feromônio, tudo que você possa imaginar. Eles são especialistas, tantos anos trabalhando com gato, os bichos não levantaram, acabaram perdendo os dois porque eles não reagiram. Acontece. Infelizmente, os animais, eles são como as pessoas, né? A morte é uma coisa que a gente não entende, né? É possível entender a morte? Não, né? Veja quando morre alguém, algum parente. A pessoa estava aqui ontem. Ela não existe mais. Mas se a gente pensar, por exemplo, você falou a pessoa estava aqui ontem. Morta ou viva, hoje ela não está. A questão é que não vai estar mais presente. Mas a gente só tem aqui, só existe você, neste momento, você no meu mundo e eu no seu mundo. Daqui a pouco você já não existe mais. Se você está vivo ou morto, não vai fazer diferença. Assim como eu também. Aí depois, uma outra vez, fala, nossa, eu podia fazer de novo, encontrar de novo. Não, mas morreu. Não é louco isso? Louco. Louco. A gente não entende esse processo, né? Por isso que ele é doloroso. Por isso que ele é doloroso. Por isso que dói muito. Porque a gente não entende. Como? Uma coisa que acontece muito com os animais é que as pessoas esquecem que eles envelhecem. Esse aqui é o problema. Um cachorro dura quanto? 15, 18 anos, né? Há quanto a gente vive? 70, 80 anos. Então, uma pessoa que morre com 80, ela pode ter tido várias perdas. Sim, vários animaizinhos, né? E isso é contranatural. Porque se o animal ele está meio que num lugar de filho e ele é mais jovem que você, ele não pode morrer, não. É natural que a gente perca os pais, não que perca filho, né? Mas, deveria já ter essa consciência de que eles duram menos. Não, mas não tem. Tanto que muitas vezes no consultório eu falava assim, olha, essa doença, senhora, é em função do adiantado da idade. Você está chamando o cachorro de velho? É tão engraçado isso, né? Não fala assim, doutor. De gordo. O meu gato não é gordo, ele é fortinho. Não chama ele de velho, não. Pessoa séria, assim, você vê que a pessoa ficou indignada com o meu comentário, só porque eu falei, olha, essa doença é em função do adiantado da idade. Né? Nem falou velho, nem você falei usou velho. Um termo velho. Eu sou delicado, né? Eu trabalho com comunicação, né? Comunicação não violenta, né? Sim. Adiantado da idade. O bicho é velho, né? Chegou antes. Já faz um tempo que seu cachorro está aqui no planeta. A pessoa fala, não fala assim, doutor. Nossa, mas ele tem 20, ele tem 18 anos, doutor. Isso é velho? Não, senhora, deixa eu explicar. O cachorro, ele vive bem menos. Um animal de 10 anos equivale a uma pessoa de 70 anos. Veja, o seu animal, ele extrapolou a idade. Não tem mais o que fazer. Já está fazendo hora extra. Quase isso, né? Quase que eu falo isso às vezes, né? Aí a pessoa fala assim, não, doutor, mas ontem ele brincava, né? É uma inocência, né? Mas eu acho que é uma falta de percepção até da passagem do nosso tempo, né? É que um ano pro cachorro é 10 anos, nossa. Muita coisa, né? Muita coisa. Então quando ela fala assim, doutor, mas ele brincava até pouco tempo atrás, ela está se referindo a um ano e meio atrás. Sim, e é pouco tempo pra na ela, vida dela. Para ele, passaram 7, 8 anos. Né? Então, isso a pessoa não tem essa noção, essa percepção de que para o animal o tempo é diferente. É diferente,
Se fosse uma tartaruga, senhora, né? 20 anos, seria uma criança, né? Mas é um cachorro, né? Já um pássaro, muitas vezes, né? Dura bem menos, 8 anos, 7 anos. O negócio, se você não quiser passar por isso, é adotar tartaruga. Já vou te... Ela não vai morrer antes, usa. Você não vai brincar muito de bolinha com ela, Não. mas desse modo provavelmente não vai passar. Um elefante, um rinoceronte. Esse vai te enterrar, né? Marcos, nesse caso, né, quando o tutor está de luto, a gente consegue trabalhar através de psicoterapia com o tutor e ajudá-lo nesse processo. No caso dos gatinhos lá que eu falei da Cat Lady, quando é o gato que está prostrado, como que a gente interage? Ou a gente aceita e fala... Aceita. Né, porque assim, às vezes o processo estava com aquele tutor, o tutor foi embora, acabou o objetivo de vida dele, né? Muitas vezes. Então, esse animal está se despedindo mesmo, né? Ele não quer outra vida, ele queria a vida com aquele tutor. Ele abandonou, ele rejeitou alguma coisa, então o animal caminha para a morte. E a gente precisa aceitar isso, né? Isso é muito da constelação, né? Dizer sim a tudo que me acontece. Você sabe que esse está sendo... tenho estudado bastante o tema e esse tem sido o meu maior aprendizado. Dizer sim para tudo como foi, como é e como será. Meu Deus. Se você entender isso, é até perigoso. Acho que você morre, porque você alcançou a perfeição. Não é entender, é interiorizar, né? É entender com tudo, vivenciar isso. Incorporar isso, né? Essa dinâmica de vida. Né? Se você disser sim para tudo que te aconteceu, a tudo que te acontece, a tudo que vai acontecer, meu Deus, está aqui fazendo o quê? Você já entendeu a vida. E aí eu te pergunto, a gente entende? A gente aceita? Lógico que não. Eu acho que aceitar é até um caminho menor do que entender. Né? Porque entender, você tem que entender o processo do outro, porque as coisas não acontecem separado com a gente. Sempre tem um ambiente ou pessoas envolvidas, uma situação. E aí, para você entender, é muito profundo, porque eu falo uma verdade, que é verdade dentro da minha realidade, e você fala outra verdade dentro da sua realidade, mesmo que não sejam a mesma coisa, mas ela é tão válida para você como ela é para mim. Então, entender é uma coisa que às vezes está fora da nossa capacidade. Mas dizer sim, não. Mesmo que eu não entenda, eu digo sim. É desafiador, né? Mas eu acho que é um caminho maravilhoso. Talvez o único, né? Para você, de fato, ressignificar a sua vida e viver em paz, né? E quando a gente não... Inferno a vida, né? Eu não aceito que isso, que aquilo, que outro. Aquela pessoa, ela fez isso, não devia ter feito. Você fica louco. Fica louco, viver é uma desconstrução. Acho que mais a gente pensa que a gente vive para construir e talvez a gente viva para desconstruir, né? Para ir quebrando os paradigmas que estão instalados dentro da gente. Nossa, né? Isso é forte demais. O que você falou é forte demais. A gente está aqui para desconstruir o que o nosso transgeracional construiu ao longo de séculos. A presença do passado, né? Porque a gente está aqui, mas a gente representa... né? A célula tem memória, né? Cada ancestral que vivenciou guerras, dificuldades, está tudo aqui, né? Então, o que nos cabe é desconstruir tudo isso mesmo, né? E é o mais difícil, né? Porque conforme a gente estuda, aí às vezes vem uma verdade, né? A verdade é muito relativa, mas às vezes você vê um aforismo, um modo de pensar, que aquilo encaixa com você, você fala, nossa, isso é a minha nova verdade. Gente, dá tontura. Você cai de cama só para quebrar um paradigma, um pilarzinho daquilo que está dentro de você. É verdade. Imagina você reconstruir tudo isso de novo. Ou nem construir, ser um campo aberto sem construção nenhuma, dizendo assim, dizendo sim a tudo que chega do jeito que chega. A gente vai virar tudo pro bicho grilo. Talvez seja um caminho. Um caminho. É um caminho. Talvez não foi a nossa opção. Sim. Né? Mas é um caminho, sem dúvida, que eu acho que pode trazer muito benefício para as pessoas, porque as pessoas ficam muito desprendidas, né? Mas essa nova geração
Agora, traz mais isso, Oh. né? Fala assim, ah, não precisa ter, você pode ter comunitário, você pode alugar, você pode, né? Essas desconstruções, porque até a nossa geração, ai não, tem que construir, tem que ter casa, era tudo muito estruturado. E essa nova geração traz um outro movimento, né? A era do aplicativo, né? Do serviço, não do ter, mas do usar só. Do usar só. Então eu vou alugar uma casa, tem um aplicativo. Eu vou me relacionar com alguém, tem um aplicativo também. Não é muito relacionar, mas tá valendo. É um caminho. É um caminho, com certeza. Não sei se é o melhor ou o pior, mas na atualidade, o relacionamento que se inicia através do aplicativo... É um caminho, claro. Tudo é válido, né? Você vê jovens que não querem aprender a dirigir porque tem o aplicativo do carro. Sim. Né? Tem o aplicativo da casa, então eu não preciso ter carro, não preciso ter casa. Né? Eu não preciso nem ter relacionamento, porque qualquer coisa eu entro no aplicativo aqui. Né? Sim. Só o tempo vai dizer qual é o resultado disso tudo. Exatamente. Né? Mas às vezes diz que uma folha, se eu pegar uma folha e dobrar ela ao meio, ela vai vincar de um lado. Para ela voltar ao normal, você tem que vincar do outro. Então, às vezes, o pêndulo ele tem que ir para extremos até ele encontrar um caminho mais tranquilo. 80, né? Até chegar nesse 40, né? É isso, 40, 50. É verdade. Porque isso deixa as relações muito líquidas, né? Muito fugazes, né? Muito fluidas, né? Mas também a relação que nós tínhamos era uma relação muito pesada. De casamentos, né? Arranjados, Sim. Forçados, abusivos, né? Em que as pessoas, né? Até que a morte os separe. A gente já não está precisando da morte para separar. Não pelo menos a morte do indivíduo, pode ser a morte do relacionamento. Exatamente, né? Mas antes era casamento é resto da vida, né? As coisas do inconsciente coletivo. E também do poder social, né? Porque se eu junto meu dinheiro com o seu dinheiro, como que a gente pode dissolver isso? Né? Não é legal dissolver, a gente tem que estar sempre somando as coisas. Exatamente. Então, o que era muito ruim. O que está, talvez esteja muito ruim. Mas o que virá, talvez seja uma coisa boa. Claro, mas sempre é ciclo, né? Sempre é ciclo. Esse daqui é o mais recente. Antes de falar desse, eu vi umas cartas que você lançou. Conta essa história das cartas. As cartas sistêmicas eu lancei juntamente com a Sônia Cebola. A Sônia é uma portuguesa, uma terapeuta portuguesa, inclusive foi ideia dela. Falou, Marga, um dia ela me ligou num domingo, 3 da tarde, mandou uma mensagem, Marcos, vamos fazer umas cartas sistêmicas? Olha, pode ser que as pessoas não acreditem, mas na terça-feira, 48 horas depois, as cartas estavam sendo registradas na Biblioteca Nacional do Brasil. Então, é uma terapeuta que trabalha muito com oráculos. Ela tem o que não é meu caso, mas ela tem uma experiência grande com isso, né? Então, a ideia dela era utilizar essa ferramenta como um tratamento complementar dos animais que adoeciam dentro do conceito da família multiespécie. As cartas são sistêmicas? São. As cartas têm frases todas sistêmicas, né? Ela fez algumas, eu fiz outras, né? E a gente juntou, são um baralho com 84 cartas, onde você pode tirar segundo o teu inconsciente coletivo e o momento que o animal e você precisa de ouvir uma mensagem. Ela tem uma técnica, né? Ela tem muito mais experiência que eu nesses oráculos, que ela orienta uma meditação previamente à retirada da carta, né? Enfim. E a gente está trabalhando nisso, né? Agora nós estamos escrevendo um livro sobre essas cartas. Ai, que legal! Então é uma coisa muito bacana. Estamos buscando só uma editora para que a gente possa imprimi-las. Eu sou a doida das cartas. Né? Certo? Eu adoro oráculo de cartas. Mas eu achei interessante porque de repente você consegue entender o que o teu animal está passando através de uma linguagem mais fácil, que é uma carta. Né? O animal, sei lá, acordou jururu.
Você não sabe se ele comeu alguma coisa errada, se ele está sentindo, porque o animal ele tem uma sensibilidade que ele capta o ambiente, que às vezes ele está num processo de limpeza. Você tem gato, eu tenho gato, o gato se livra disso um pouco melhor. Ele vai para o sol, passa um dia sem olhar para sua casa, no outro dia ele está bem. O cachorro, eu percebo que ele adoece mais por essa captação de energia do ambiente. Toda razão. E aí, quando você tem esse tipo de ferramenta que são cartas, é mais fácil de você entender. Logicamente. As cartas não substituem, numa doença do animal, não levá-lo ao veterinário. Gente, mas nunca, com certeza. Isso é óbvio e onulante, né? Na verdade, nem precisava falar isso. É uma medicina que complementa. Para você, o entendimento do que está acontecendo com o animal. Sim. Os primeiros os socorros, o veterinário, o trabalho normal, medicação, etc. Mas você precisa entender as coisas sistemicamente. Já não passou da hora da gente entender as 3 leis do amor e aplicá-las na nossa rotina do dia a dia. Fala para o pessoal que é tão bonita as 3 leis da sistêmica. As 3 leis do amor, assim ditas, foram elaboradas por um grande psicanalista alemão chamado Bert Hellinger. A primeira lei é a lei da hierarquia. Quem chegou primeiro no sistema? Por exemplo, os meus pais são maiores. Eu sou menor que meus pais. Meus pais são maiores que eu. Maiores cuidam do menor. Ótimo. Em relação ao meu filho, eu sou maior e ele é menor. Quando quebra essa lei, você tem problemas, desequilíbrios, que nós chamamos de emaranhamentos. A segunda lei é a lei do equilíbrio de troca, é a lei do casal, é a lei das relações comerciais. Você é fisioterapeuta. Eu estou com um problema, eu venho aqui, eu pago pelo seu atendimento e você me trata. Perfeito. Claro. No casal é assim, no amigo também é assim, né? Então, eu dou e recebo na mesma proporção. E a terceira lei, talvez seja a mais importante, é quando nós excluímos situações ou pessoas da vida, né? Então, excluímos a pessoa que bebe na nossa família, excluímos a pessoa que tem uma orientação sexual diferente da que a gente acha que é certa. A gente exclui as pessoas que têm uma orientação política ou religiosa diferente da que a gente acha que é certa. Isso tudo é exclusão. E quando a gente exclui, a gente adoece o sistema. Muitas das doenças e sintomas vêm das exclusões. Nossa, muito. São coisas. Aquilo que você estava falando, que o simples. O essencial é simples. O essencial é simples. Né? Porque são 3 frases. Não, ainda você estava falando do você como pai, você é maior do que o filho, então você cuida do filho. Então como fica, por exemplo, no envelhecimento, que muitas vezes os filhos têm que cuidar dos pais? Tem um jeito de fazer isso ou a gente naturalmente tem uma troca de posição? Não há troca de posição. Quando os meus pais adoecem, eu cuido deles como filho, não como pai deles. Tá, e como que é cuidar como filho? É não cuidar como pai e mãe deles. Ai, Eu tô mais afinado que parceiro de truta. Porque não tem outra forma de responder. Porque, na verdade, é sentir. Vou dar um exemplo. O pai é diabético. Aí você chega com o teu pai, que está completamente consciente, e fala, pai, aqui está a medicação que o médico receitou para controlar a sua glicose. Ele fala assim, não vou tomar. Qual que é o certo? Deixa. Hoje eu vejo assim. Agora, teu pai, ou não vou falar do teu pai, o paciente está com uma condição de Alzheimer, perdeu totalmente a crítica. Sim, aí não tem... E precisa, aí você pode forçar, criar uma situação diferente. Mas você tem que... Teu pai cuida de você. Você pode cuidar do seu pai, ou eu posso cuidar dos meus pais, no lugar de filho. Há uma grande diferença do querer cuidar deles, assim como se eles fossem bebês e eu fosse maior que eles. Mas eu ouço bastante isso. Nossa, agora eu sou a mãe da minha mãe, porque ela tá idosa e ela já não sabe fazer nada. A pessoa acha lindo isso, né? Ela tá criando um baita emaranhamento para a vida dela. Ela tá atrapalhando a mãe dela, inclusive. E aí? Então, tá quebrando a lei da hierarquia. Tá fazendo da vida da mãe muitas vezes um inferno. Tô cansado de ver isso também. Outro dia eu tava. Eu não sei, a gente tem tanta referência que no fim, infelizmente, você perde
o nome do que você está vendo, ou do livro, ou do vídeo. Mas eu estava vendo que muitas vezes o idoso, quando ele fica violento, né, não tem uma fase onde a demência tem um ato de violência, justamente quando os filhos tentam dominar os pais. Aí quando entra em demência, que já não tem mais os filtros, né, sociais, aí a coisa desanda. Aí ele pega o pau de macarrão e dá na cabeça mesmo. Que no fundo era isso que ele queria fazer, né? Tipo assim, você está quebrando uma lei. Eu sou seu pai, eu cuido de você. E especialmente a gente que estudou, e os nossos pais estudaram menos, a gente se coloca numa condição de maior, até do ponto de vista intelectual, né? Isso é extremamente desequilibrante para o sistema familiar, né? Então, temos que cuidar dos nossos pais. Na verdade, a gente não cuida dos pais, a gente tem cuidados com os pais. Nossa, isso é interessante desse modo, né? Você não cuida, você tem cuidados. Você tem. Percebe como muda? Muito, muito. Muda tudo, muda o olhar. Eu tenho cuidados com meu pai, tenho cuidados com a minha mãe, mas eu não cuido dos meus pais. É o contrário, eles que cuidam. Não, mas eles têm 80 anos, eles continuam cuidando de mim. Claro, eles me olham como filho, né? Me olham como filho, o que é natural. E o que honra, né? Eu acho muito bonito quando a gente estuda a sistêmica, a gente fala de honra. Que quando você. E muitas vezes a gente faz por amor, de você tirar o peso da mão do outro. Então você acha, não, eu quero poupar meu pai e minha mãe, eu vou fazer por eles. Você desonra o papel deles. Você tem dó deles. Quem tem dó tira força. Quem tem dó tira força. E isso vale para os animais? Total. Olha aí. Né, porque a gente fica com muita dó dos bichinhos doentes. Vou dar um exemplo. Às vezes eu estou andando na rua e vejo um cachorro na rua. Me vem uma sensação de dó. Eu falo, Marcos, pode parar. Esse animal é mais forte que você. Ele é inteiro como animal. Exatamente. Não é? Você, numa situação dessa, não aguentaria uma noite tomando essa chuva e morrer de pneumonia. De tão fraco que você é. Esse animal está aí, ele cumpre uma função, não tira a força dele. A importância dele. Exatamente. Ali tem ele está conectado ao sistema dos canídeos. Sabe o que é isso? O gato no sistema dos felídeos. Gente, isso é uma força. Isso é uma força. A gente aqui, né, na nossa posição, se acha, Sim. né? Nossa, o gato tá fraquinho. Também tem a ver com conteúdos da gente. Total. A gente se sente fraco. Se sente, porque não é, né? Claro que não. Mas a gente está desconectado do pai e da mãe, fica fraco mesmo. Então, do mesmo jeito que a gente... Eu acho muito interessante quando você fala de tomar o lugar, né, do animal tomar o lugar de humano dentro da família, como filho, como outros papéis, que ele perde a força de estar desconectado desse como é que é? Filo... Desse campo morfogenético. Isso. É desconexão, né? É igual eu tenho a minha gata, a Belinha, né? Aí eu me acho o pai dela, chamo ela de filha. Fala assim, vem com o papai. E não é só falar, eu olho para ela como se filha fosse. Talvez uma filha que eu não tivesse. Pode ser, né? Talvez uma filha que eu não tive. Talvez uma filha que eu queria ter tido. Percebe? São laços inconscientes, né? E aí ela enfraquece e adoece. Mas nem só no lugar de filho um animal pode ficar, né? Não. Porque, assim, é amor da minha vida. Né? Já ocupou ali Tem cachorro que você não consegue encostar na dona ou no dono, que é tão ciumento que você não consegue encostar. Você já imaginou você olhar para o animal e falar assim, isso é tudo para mim? Olha o peso! Mas tem gente que fala isso para filho, né? O que eu mais vejo para animal é o que eu mais vejo. Doutor, se esse cachorro morreu, eu morro junto. Ele é tudo para mim. Ele é tudo que eu tenho. Eu falo, nossa, senhora, a senhora tem sua profissão, a senhora tem seus filhos, a senhora tem seu marido, a senhora tem seus pais. Me conta essa história. Por que ele representa tudo isso? Ele é muito importante, mas ele não pode ser tudo. Não é justo com ele. Não é nem para senhora, não é justo com ele. O senhor está jogando um peso nas costas desse animal, por isso que ele está riado na coluna aí. É isso. O animal não aguenta. Eu falo assim, meu Deus, eu sou tudo dessa mulher. Imagina a sensação de alguém ser colocado nesse lugar. Imagina ter
Nossa, imagina o que é alguém chegar para você e falar, nossa, sem você eu morro, a hora que... Nossa, é muito peso. Fala, nossa, eu não quero isso para mim, eu não quero ocupar esse espaço. No primeiro momento pode dar uma sensação, nossa, que delícia. Mas é muito pesado. É uma carga muito pesada para representar, né? Exatamente. Então, nada pode ser tudo, né? Nada pode ser. Eu ouvi muito isso no consultório, né? Se ele morrer, eu morro junto. Eu pensava assim, nossa, mas isso não está certo, né? Eu não era psicanalista, não tinha a visão que eu tenho, mas isso entrava com muita dificuldade no meu ouvido. Eu falei, não faz sentido. O meu filho não é tudo para mim. Os meus pais não são tudo para mim. São parte importante, mas tudo é outra coisa. Então, eu tenho muito amor pelo meu filho, amor de pai. Claro. Eu tenho amor muito grande pelos meus pais, amor de filho. Eu tenho uma namorada, eu tenho muito amor pela minha namorada, é amor de homem. Eu tenho muito amor no que eu faço na profissão, é amor profissional. Gente, cada amor tem o seu lugar. Por que a gente troca tudo? E olha quantas faces são para você pegar tudo isso, amassar e pôr num objeto só. É todas as fichas numa cesta só. Como é que ele aguenta? Ele não aguenta, Não ele morre. aguenta, morre, né? Ele adoece. Aí você fala isso pra pessoa e fala, não, imagina, só o amor cura. Que amor? Isso não é amor? Isso é apego? Isso não é amor. Amor é inclusive deixar a vida, né? Eu acho que o ideal do amor é essa liberdade, né? A aceitação do outro, né? Deve ser por aí que é o amor, porque o resto eu não reconheço como amor. Eu vejo os animais adoecerem, eu vejo as pessoas adoecerem. Como você tem essas duas vertentes de tratar bicho, de tratar gente, e não necessariamente essa gente tem que ter bicho, né? É independente uma história da outra. Você acha interessante uma pessoa que ela está muito apegada, porque uma coisa a gente fala assim, nossa, tem que tratar o apego, tem que deixar aí, mas às vezes é mais forte, é uma questão que a pessoa não está conseguindo lidar. É interessante a pessoa ter um approach, um olhar terapêutico para ajudá-la? Eu falo isso todo dia para as pessoas, buscam uma terapia. Porque o mesmo remédio que eu prescrevo é o mesmo que eu tomo. Eu faço terapia. Sim, também. Indico para o meu filho, indico para os meus pais, para o porteiro do prédio, né? Por que eu não iria indicar para o cliente que está ali numa dor, numa angústia, né? Para com o seu animal? Vai entender esse processo. Então, talvez até antes do animal partir. Ou, né? Para até ajudar o animal. Desfazer essa conexão tão forte entre um e outro. Procura ajuda, porque a gente não pode desqualificar uma dor muito grande mesmo. Não. E em psicologia é chamado de o luto não autorizado. Ah, que interessante. Sabe por quê? Porque quando morre alguém da nossa família, todo mundo entende. Todo mundo. Mãe, fala, nossa, é uma comoção. Todo mundo pega com a dor. Todo mundo. É uma comoção assim que é... Nossa. Agora chega na firma. Não, chega na firma, eu não posso ir. Meu cachorro morreu. Mas é só um cachorro, para de sofrer. Se fosse teu filho, fosse tua mãe, teu pai. Gente, é a pior coisa que alguém pode falar quando você perde um animal. Sim. É desclassificável. Diminuir o seu amor para com o animal. A sua dor. A sua dor. É a pior coisa. Né? Dá um lugar para essa dor. Sinto muito pelo seu animal. Né? Puxa, nossa, você fez o possível. Bom, ele também descansou, estava sofrendo. Né? Esses são comentários que edificam, né? Sim. E não dizer, poxa... compra outro. Pensa bem se não fosse teu filho. Gente, uma coisa não tem nada a ver. Não tem nada a ver amor com de filho, amor de cachorro. É amor. Antes o animal do que um filho. Às vezes, porque um filho ou alguém que se ama muito na família que morre, em algum momento você pode ter tido uma contrariedade com essa pessoa. E o seu gato e o seu cão, que contrariedade ele te deu? Só se ele fez xixi no lugar indevido. Ele passou 15 anos do teu lado, sem exigir nada em troca. Eu vejo o amor do animal como muito puro. Se você der comida, ele te ama. Se você não der, ele te ama também. Você vê os moradores de rua, o que eles podem oferecer para o animal? Nada, ou quase nada. Veja, retire esses animais dele. Vai lá.
E o contrário, encosta, né? Quando eles dormem, encosta No morador de no rua. morador, né? Numa pessoa em situação de rua, se o animal estiver do lado. Você não encosta. Tanto que os moradores de rua sabem disso, eles têm para se protegerem. Mas também eu vou te falar, se eles não tiverem nada para comer, conseguirem um pão no dia, a metade do cachorro. Eu não tenho a menor dúvida. Ele tem um lugar muito especial também. Muito especial. Ele não tem nada. Não tem nada. Né? Talvez a representação até da própria família, né? Esse animal está ali suplantando, né, um vazio quântico do amor que ele não teve, do amor que ele não conseguiu. Sim, da aceitação, né? Porque tem isso também. Eu acho que o animal, o cachorro, mas o gato, que gato gosta de gente louca, só gato para gostar de gente tão doida assim, tão fora do cabo, né? Então, uma aceitação incondicional. Incondicional. Então, o que o animal pede em troca? Nada. Isso é um amor. Isso é um amor. Às vezes atenção, né? Uma atenção, Um carinho. um carinho. Pede não, Pronto, tá bom. É isso. E temos aqui o mais novo livro do doutor, vocês estão vendo aí, É Filho ou Pet? Que eu acho que é um pouco do que a gente falou aqui, né? Tudo. Né? E lembrando, né, pessoal, que é assim, quando a gente fala não ponha, o ideal é não colocar o pet no lugar de filho, de jeito nenhum é desqualificando isso. É porque o animal mesmo perde força. Né? Se o animal ele precisa da força, ele precisa do contato com a origem dele. E dá para entender por que a gente faz tanta essa confusão de pôr o pet como filho. Olha, eu vou contar um caso. Eu estou assustado com esse livro. Por quê? Porque depois que eu lancei, os veterinários passam a contar histórias. Eu estava em Florianópolis, um veterinário, no dia do lançamento, falou assim para mim, Marcos, vou te contar um caso. Outro dia chegou no meu consultório um cachorro num carrinho de bebê. Eu falei, colega, normal, São Paulo, direto. É mais fácil de andar. Mas vou te dizer, ele usava fralda. Eu falei, colega, isso aí, o cachorro às vezes estava com incontinência urinária, fecal, paraplégico. Foi o que eu pensei, Marcos. Até eu perguntar para a doutora, a senhora veio para consulta? Vim, o que está acontecendo? Ele não está controlando a urina? É um problema de coluna, alguma coisa? Eu falei, não, doutor, o cachorro não tem nada. Senhora, como não tem nada? Ele está usando fralda. Doutor, ele é um bebê. Os bebês usam fralda. O senhor não sabia disso? Deu uma bronca nele. Marcos do céu! É disso que o livro trata. Não é só você no seu gatinho, lá no seu apartamento, chamar de filho. Isso em si nem tem importância nenhuma. A questão é o lugar dentro de você que você coloca esse animal. E aí passa a ter comportamentos, inclusive chamando de filho. Perceba, a coisa é mais profunda do que a gente pode imaginar. Então é uma questão, a orientação, então, faça terapia, porque se está acontecendo isso, não é uma questão de como você está chamando o bicho, você está precisando de ajuda. Isso, esse animal vivia trocando fralda a cada 2, 3 horas. Ele era normal, ele não caminhava na rua, ela não permitia. Eu estava alejando o animal, né? Isso chama maus tratos. É uma relação abusiva. Tem 2 capítulos aí, um deles é relações tóxicas e abusivas dos tutores. O outro são tutores narcisistas. Por quê? Um dia chegou no consultório, uma mulher falou assim para mim, ô Marcos, eu chamo ele de filho. Eu falei, pois é, não é legal. Eu falei, então, eu acompanho suas lives, eu vejo, e tem mais, eu concordo com você. É mesmo, a senhora concorda comigo? Então, vou dizer uma coisa para a senhora, esse problema de pele que o cachorro está tendo, é por conta da senhora estar colocando o cachorro no lugar de filho. Eu sei. Eu acho que você está certo. Mas eu vou continuar chamando ele de filho. Mas eu vou comprar pomada e tá tudo bem. Eu falei, mas me explica uma coisa. Ainda que a senhora saiba que está prejudicando o animal, a senhora vai continuar? Eu falei, vou. Eu falei, por quê? Ela falou, porque isso é melhor para mim. É o que ela consegue fazer, né? É o que ela consegue fazer. Essa história aconteceu no consultório da Moca, eu morava em Santana. Sabe quando você pega 2 horas de trânsito e a frase não sai da tua cabeça? Foram 3 dias onde eu falei, eu preciso escrever um livro, porque tá aí uma dor. É uma dor. Quando morre um passarinho, né, você já passou por isso, um hamster, um ratinho,
né? Esse é um momento de respeito, em que a gente deve incentivar a criança a olhar para o passarinho morto, a fazer a cova, a enterrar, se quiser colocar uma cruzinha lá, né? A rezar, a despedir. Todos esses rituais são rituais de passagem. São rituais importantes para a gente ressignificar o luto. Muitas vezes o cachorro morre, a pessoa simplesmente esconde da criança. E diz que o cachorro desapareceu do nada, virou estrelinha. Sim, virou estrelinha. Eu não sei quem que ela está enganando, entendeu? Quando os tutores fazem É isso. porque às vezes o pai e a mãe não conseguem lidar com o luto, né? É lógico. Aí tira da frente da criança que também não aprende a como lidar com o luto. Às vezes o cliente internava cachorro no consultório, o cachorro morria, e ela falava assim, doutor, se o meu filho lá, mas quantos anos tem teu filho? 22. 22. Fala que não morreu, que ainda tá, vocês estão tentando. E senhora, se ele ligar aqui eu vou dizer a verdade. Eu não sou pago para mentir. A senhora que diga o que a senhora quer dizer para ele. Mas se ele ligar, eu vou dizer que o cachorro faleceu. Que a gente fez o possível, mas que a doença era grave. É a realidade. É a realidade. Né? Então, esse primeiro luto que a criança tem, que normalmente está ligado ao animal, isso é muito importante, que seja feita da forma correta. Não esconda, não minta. Sim, até para aprender a lidar como é que são as coisas, né? Lidar com a finitude da vida. A finitude, é. Então, isso eu agradeço o convite, parabenizo pela pauta e tenho certeza que vai ser muito importante para os teus telespectadores, para o teu canal, este olhar aqui que discutimos de uma forma até lúdica. Porque é difícil, a gente não quer perder nada. Você vê que até a gente quer emagrecer, mas o cérebro não quer nem perder gordura. Quanto mais perder um bicho que a gente gosta. A gente é treinado para não perder nada, para agregar, mas não perder. É. E aí o luto está dentro disso, somado com muita dor. Exatamente. Então, muito grato pelo convite. Eu que agradeço. Ai, gente, muito obrigada pela audiência. Boa semana a todos e até a próxima. Muito obrigada.